Olá pessoal, daqui é o Double Two para o meu segundo vídeo para a comunidade Poker Strategy. Este vai ser a minha primeira série de vídeos. Para quem não me conhece, eu sou avaliador voluntário no fórum BSS NL2 NL10. Eu sou um membro bastante ativo no fórum. Eu sou neste momento regular da NL100 na PokerStars e decidi fazer aqui uma série de vídeos básicos ahm, para ajudar o pessoal que está agora a começar. Ahm, vou tentar abranger um vasto leque de temas e subtemas para tentar ao máximo dar boas bases de conceitos e de conhecimentos para o pessoal que está agora a começar e que vai começar agora na NL2 com a sua banca inicial. Ahm, Portanto, hum, esta série de esta série de vídeos que eu vou fazer é indicada para jogadores então que estão a começar a aprender póquer agora ou recentemente. Ah, eu, eu obviamente não vou explicar as regras do jogo, não, e pressuponho que quem fez o teste e tenha um mínimo de conhecimento, pelo menos acho que é um pré-requisito para este vídeo, saber pelo menos a classificação das mãos, com flecha melhor com straight melhor com trio, etc, etc. Pelo menos saber essas regras básicas, saber a ronda de apostas, saber as posições, o botão tem posição, as lines estão fora de posição, etc. Essas coisas têm que saber à partida, mas partindo daí vou tentar que seja o mais perceptível possível aquilo que eu vou falar para pessoas que estão a começar. Não é fácil, tenho a dizer que não é fácil para quem está há já alguns anos a jogar póquer e que já tem muito tempo disto. Às vezes é difícil colocar-nos na pele de quem está a começar agora e para quem tudo isto é ainda muito estranho. Mas eu vou dar uma melhor e peço desde já que se alguma coisa não ficou clara, se eu usei alguma expressão que não deu para perceber, opa, façam o favor de colocar aí as vossas dúvidas nos comentários e eu terei todo o gosto em responder a essas perguntas. Portanto, é para pessoas que estão a começar, é para pessoas que ainda não conseguiram ter bons resultados numa boa amostra no limite mais baixo que existe, que é na NL2, e quando digo NL2 significa no limit, em que entramos com uma stack de 100 big blinds, que neste caso são $2, portanto as lines, a small blind é 1 cêntimo e a big blind são 2 cêntimos, nós entramos com 100 big blinds, portanto 100 vezes 2 cêntimos dá $2. Um, Portanto, é para jogadores que basicamente não sabem bem o que estão a fazer e raramente têm muita certeza daquilo que estão a fazer. E se realmente estão a começar, se calhar ainda é pior achar que têm certeza de que estão a fazer algo daquilo que estão a fazer, de alguma coisa que estejam a fazer. Portanto, acho que é um bom pré-requisito para se começar a jogar póquer perceberem que não percebem nada disto, que é mesmo assim e fomos todos assim e pronto, isto leva tempo até termos algumas noções. E também é indicado para os jogadores que têm vontade e empenho de fazer disto mais qualquer coisa do que não seja gastar uns dólares nas mesas por a diversão e queira realmente tirar alguma coisa. Embora eu diria que se estão a ver este vídeo provavelmente têm essa vontade e esse empenho. Portanto, o objetivo desta série vai ser ensinar um jogo sólido que permita ao aluno ter uma boa base, que lhe permita depois crescer. Eu digo desde já que obviamente aquilo que eu vou ensinar aqui não é nem de perto nem de longe o jogo que eu faço em limites mais altos ou que os outros jogadores fazem em limites mais altos. Mas a verdade é que para jogarmos como a gente joga em limites mais altos contra adversários mais difíceis é preciso dominar bem isto que eu vou falar. E, e de facto não vale a pena tentar saltar etapas porque vai correr mal. Mas eu vou falar disso um pouco mais à frente.
Portanto, os temas abordados. Ah, eu pus para aqui alguns, eu ainda não tenho bem a certeza de quantos vídeos vou fazer e de como exatamente vou coordenar isto, mas penso que vou abordar todas estas coisas. Portanto, neste vídeo ainda vou falar sobre os mitos que, que existem sobre o póquer e também vou falar do segundo ponto, de uma forma mais geral, sobre o que esperar do jogo e falar sobre expectativas e perspectivas e até variância. Ahm, Vou também dar um cheirinho de uma estratégia, da estratégia geral que eu vos vou expor ao longo desta série. E depois vamos abordar diversas coisas, desde o pré-flop, ahm, com que mãos abrir de cada posição, com que tamanho. ahm, Vou tentar ser o mais explícito possível e vou quase que dar uma tabela, como às vezes tanto pedem. E não é claro que não é uma tabela fixa, é uma tabela dinâmica e eu mais tarde irei explicar, mas de qualquer forma acho que será uma boa base para vocês se orientarem quando estão tanto no início. Também vou falar de 3-bet, quando é que devemos fazer e com que mãos, como é que devemos agir perante 3-bet dos adversários. No pós-flop vou falar bastante sobre quando dar c-beta, quando não, o que fazer quando levamos raise na nossa c-beta e temos alguma mão com valor, não é? Se não tivermos nada é fold, em princípio. Um, Depois também jogar, também vou fazer um ponto sobre quando não somos nós que demos o raise pré-flop, portanto demos call a um raise, como é que devemos, com que mãos devemos dar call e como jogá-lo depois no pós-flop. E depois também queria fazer algumas menções à seleção de mesas, à necessidade que temos de usar o software das salas para marcar os jogadores fracos, de forma a termos melhor noção de quem são os jogadores à nossa volta na mesa e a agir de acordo. Falar um pouco também sobre notas. Eu gostaria muito também de vos explicar rapidamente as possibilidades que o Equilab tem e vou tentar convencer-vos a usá-lo com alguma frequência. Também falar um pouco de cálculo de pototes, não tenho grande coisa que saber, mas convém, acho que devo fazê-lo. Falar sobre Reiki e sobre as salas e também brevemente sobre stats. Não me vou aprofundar nas stats, mas gostava de dizer uma ou duas coisas. E, e acho que é isso. Hum, eu espero que vocês gostem desta série. Eu acho, estou com esperança e estou com expectativa que isto corra bem e que eu consiga fazer uma série que seja útil e que seja boa e que o pessoal goste. Hum, Tenho esperança que sim e estou bastante motivado para o fazer. Acerca dos mitos do póquer. Eu lembrei-me de fazer isto no começo do vídeo porque é sempre uma. Há muitos mitos de facto sobre o póquer, principalmente o póquer online, que me despertam alguma curiosidade e às vezes me provocam alguns sorrisos lá nos fóruns com os comentários do pessoal. E eu acho que devia abordar, porque acho que é uma coisa que uma, uma boa percentagem dos jogadores que estão a começar têm muito estes mitos errados que eu vou tentar desfazer agora aqui brevemente. E o primeiro mito é que o póquer é dinheiro fácil. Isto também é muito para quem nem sabe o que é o póquer, acha que é dinheiro fácil. Ou acha que é vício ou jogo de sorte e azar, mas há muita gente que acha que é dinheiro fácil e talvez de ver, não é, aqueles PCAs, aqueles EPTs e WSOP, aquele pessoal a ganhar os torneios cheios de dinheiro, não sei o que, realmente há a ideia que é fácil ganhar um satélite, chegar lá e ganhar aquilo tudo. Mas não, o póquer não é dinheiro fácil, requer trabalho, requer empenho, requer muito esforço e dedicação e não é para todos, e não é para todos no sentido em que nem todos têm essa capacidade, porque todos têm essa capacidade. Acho é que nem todos têm o empenho e a dedicação para o fazer. E é tudo uma questão de força de vontade, na verdade, e é o principal. Mas eu também irei depois falar mais sobre isso. E exatamente, e o talento conta muito. O- eu suponho que deve haver muita gente que acha que o Tom do ano nasceu ensinado, que o Phil Ivey já na primeira mão de póquer já era um,
ou que em pouco tempo ficou aquele ideal que as pessoas acham e que realmente é. Mas é evidente que há uma minoria de pessoas que têm um talento inato para o póquer e realmente têm uma vantagem à partida sobre outras pessoas, como é o caso do Isildur, do Victor Blom, que realmente o rapaz parece que tem mesmo um talento inato para aquilo, mas nem de perto nem de longe eu acho que isto seja um fator preponderante no nosso sucesso numa carreira de póquer. Outro mito é que é preciso blafar muito. É preciso blafar no póquer para se fazer dinheiro. E, e isso é verdade. O problema, e é evidente que as pessoas quando veem o high stakes poker e não sei o quê, veem aqueles bluffs e não sei o quê e acham que é chegar a uma mesa de NL2 e começar a jogar como a Negrano ou como a Phil Ivey ou como a Tom Dwan. É, eu suponho que seja típico isso acontecer. Aliás, se bem me lembro, eu também tive uma fase um bocado assim no início. Um, e o erro começa aí, porque na NL2 não é preciso bluffar nestes limites baixos. De facto, o dinheiro não está nos bluffs. E outro problema é que um jogador que está a começar não vai saber quando bluffar e não vai ter a mínima noção daquilo que está a fazer. E é para isso que esta série serve. É que para bluffar é preciso antes saber outras coisas. A gente já vai lá ver. E que dá noutra questão que é esta. Isto é recorrente ver estas coisas. Eu acho que tive um aluno, acho que foi que me disse isto mais que uma vez. Vou subir de limite, que nestes limites não dá para jogar porque os gajos pagam todos os meus reis e acertam sempre dois pares e trios e quebram sempre o meu par de ases e não dá. Portanto eu vou subir de limite que é para jogar com pessoal que sabe o mínimo e que não vai jogar com qualquer mão e fazer dois pares e bater-me. Não é? Porque aqui não dá para ganhar dinheiro assim, não é? E isto é um mito gigante e que é estrondosamente errado. É estrondosamente errado. Porque porque de uma coisa podem ter a certeza. Se vocês não conseguem ser ganhadores no limite mais baixo do póquer na NL2, 1 cêntimo, 2 cêntimos, não vão conseguir ser ganhadores nos limites acima. Isso podem escrever e pode ser o primeiro dogma do póquer. Se eu não consigo vencer este limite, com certeza não vou conseguir vencer o limite a seguir. Há aquela frase muito famosa que era vou subir limites que é para onde respeitam os meus reis, quando eu posso reizar e sou respeitado e eles foldam. O póquer é tão mais que isso. Esta é outra, não sei lá, mês a mês ou 2 em 2 meses lá aparece um novo tópico na strategy com uma coisa à volta disto, que eu por isto ou por aquilo e com supostas provas que a sala está viciada e que é rigged e que ajuda mas não sei quem, mas não sei o que mais. Esqueçam isso, pelo amor de Deus. Se começam com. Este é, se calhar, dos primeiros passos a fazer se querem levar isto a sério. É. É esquecerem isto de uma vez e tentarem racionalizar. Porque isto dizer que a sala é rigged tem. É curioso, eu já estive a pensar sobre isto. Isto tem a ver com a nossa. Com as nossas origens. Em que o ser humano, na sua evolução, é-lhe muito vantajoso em termos evolutivos detectar padrões e atribuir significados. Ou seja, nós se encontramos alguma coisa temos a tendência a atribuir significado. Porque isso é bom. Na sua evolução é bom atribuir significado às coisas e é bom dar, porque isso é o mesmo dizer que para dar utilidade, vou usar isto para aquilo, vou apanhar um pau para me defender ou para afiar e para ter uma arma, portanto ou seja, é o ser humano olhar à sua volta e procurar utensílios e ajuda para para o, para o ajudar a ter melhor sobrevivência. E, ou seja, nos dias de hoje em que isso já é quase um, um empecilho, porque já não precisamos dessas coisas, a verdade é que temos este efeito adverso
de nós atribuirmos significado a coisas que não têm. E portanto é evidente que quando o nosso par de ases ganha ao par de duques e ao par de 13 ou às rei, nós esquecemos facilmente porque achamos que isso é o normal acontecer. Mas daquela percentagem de vezes, que seja 5%, 10%, 15% ou 20%, isso fica na nossa memória e achamos que damos demasiada importância e muito mais importância do que quando ganhamos. E o que acontece é quando acontece uma, duas, três, quatro vezes seguidas, é um acumular, enquanto se nós ganhamos 4 5 6 10 vezes seguidas azar contra um par pior, nós achamos perfeitamente normal e não ligamos, não damos valor. Epá, já devia ter perdido alguma vez com par dados, porque nós temos que perder com par dados. Uma em cada 5 vezes nós temos que perder com par dados contra um par mais pequeno. Uma em cada 5. Não é assim tão pouco. E se nós formos 10 vezes all-in com par dados contra um par pior, a longo prazo vamos perder duas delas. Mas às vezes essas duas não são espaçadas de 5 em 5, às vezes são 3 4 5 vezes seguidas. E as pessoas acham, claro, que a sala está viciada e tentam atribuir significado a uma coisa que não tem. E esta é outra, é a mesma coisa. Portanto, eu agora foldo esta mão, X mão, porque cada vez que eu jogo perco. Lá está, é atribuir significado ao que não tem. E é dar mais valor a coisas que são negativas para nós porque doeram, não é? E portanto fica mais na memória do quando não. Portanto, e agora para contrapor, ia falar-vos dos factos sobre o póquer, que e, portanto, é dinheiro suado, é um facto. No póquer não há dinheiro fácil. E se querem fazer dinheiro que se veja, é preciso suar e muito. E portanto, não é o talento que conta, é o empenho e a persistência que contam, e não é muito, é imenso. Contam imenso. E eu acho que é. Na verdade, acho que são. Se calhar são as únicas duas coisas que é preciso para, para ser bem sucedido no póquer. E não é dizer pouco, na verdade. E era isto que eu queria dizer há bocado. Antes de saber blufar, é preciso saber quando value betar. E quando eu digo value betar, significa saber quando apostar com as nossas mãos boas para sermos pagos por mãos fracas. E é aquilo que eu falei há bocado. Portanto, se nós não conseguimos ganhar nem L2, não vamos conseguir ganhar em limites mais altos. E não pensem que é por jogarem 2000 mãos na NL2 e aquilo correr mal e decidirem dar um shot na NL10 e em 1000 mãos terem um hitter e ganharem 3, 4, 5 buy-ins, que isso prova o que quer que seja. Mas eu também falarei sobre variância e volume de jogo mais tarde. O póquer é mentalmente desgastante e isso é uma coisa que eu acho que é provável que as pessoas se apercebam desde cedo. E porque de facto o póquer tem bastante variância. Isso está intrinsecamente ligado ao nosso jogo mental e à nossa sanidade. De quando as coisas correm mal dia após dia, após dia, após dia, mesmo nós tendo razoável certeza que estamos a jogar bem e que somos ganhadores no limite em que estamos, às vezes é difícil manter uma cabeça fria e jogar o nosso melhor. E de facto, cada vez apercebemos mais de que um jogo mental é tão ou mais importante do que o jogo tático de estratégia em si. E pronto, era isso. Outro facto sobre o póquer, que o melhor jogador no longo prazo leva o dinheiro. Claro que o longo prazo pode ser muito longo e depende. Um, o melhor jogador do mundo pode passar uma vida a jogar torneios de grande dimensão com muitos jogadores, pode jogar uma vida inteira e não ter grandes resultados, porque de facto esses torneios gigantes têm uma variância elevadíssima e isso para ainda para mais ao vivo, em que se jogam poucas dezenas de torneios durante um ano, perfeitamente a variância pode levar um jogador fraco a ter imensos ganhos, imensos, e um jogador muito bom a ter resultados medíocres. Isso é menos verdade no online, mesmo nos torneios nós podemos meter um volume muito superior do que ao vivo
e portanto, e ao colocar mais volume, o longo prazo chega mais depressa. Mas neste caso estamos a falar especificamente de cash game, da Big Stack Strategy, e, e aqui a variância não é tão má como nos multi-table tournaments, mas mesmo assim ela existe e é bastante. E por vezes consegue ser dura e ingrata. E é preciso saber lidar com ela. E outra coisa que eu queria dizer sobre o póquer é uma coisa que eu pensei recentemente, mas acho que muita gente de certeza concorda comigo, que o póquer nos faz crescer, não é? Isto de ser ganhador no póquer, lá está, é dinheiro suado, não é brincadeira, não é hobby, não é só um hobby. É preciso esforço e dedicação e é preciso derrotar outras pessoas que também se esforçam, pelo menos algumas delas. E isto não é fácil. Ou seja, a nossa banca e as nossas decisões enquanto jogadores de póquer é o mesmo que nós sermos donos de uma empresa qualquer, de uma empresa pequenita, e tomarmos decisões de onde é equivalente, onde vamos alugar o sítio para pôr a loja, ou o que é que vamos vender, como é que vamos vender, publicidade vamos fazer, como é que vamos pagar as contas, onde é que vamos investir. É a mesma coisa no póquer. Aquilo que vamos jogar, o que é que vamos aprender, o que é que vamos estudar, quantas horas. É tudo decisões nossas e são tudo coisas que influenciam o nosso resultado final. E portanto, de facto, é por isso que nos faz crescer. Porque nos ensina imenso sobre investimento, sobre pensar sobre situações que serão lucrativas ou não. E ao longo do tempo vocês aprendem mais sobre póquer e ficam melhores, começam a aplicar esses conhecimentos no vosso dia a dia sem sequer se aperceberem. Isso aconteceu comigo e de facto é muito interessante e não tenho dúvidas que nos faz crescer enquanto pessoas. E vocês, os poucos, provavelmente serão poucos que chegarem um pouco mais longe e que realmente façam disto um pouco mais do que um hobby, irão perceber o que eu estou a falar. Ora, eu queria falar de posições. Portanto, isto é uma série sobre a Big Stack Strategy Short-Handed e perdoem-me aqueles que estão fartos de ouvir isso, mas hum, a posição é extremamente importante e convém desde já decorar. Eu tinha posto aqui as letras em cada posição, mas aparentemente a porcaria do PowerPoint não está a mostrar. Mas pronto, aqui onde tem este botãozinho que é o Dealer, é o botão, portanto, este é o BU, esta posição, certo? Logo a seguir ao BU vem a Small Blind, SB, a seguir a Big Blind, certo? Que no nosso limite que vamos começar, portanto aqui está 1 cêntimo, aqui estão 2 cêntimos. Depois temos aqui o UTG, Under the Gun, que é o primeiro a falar, MP, Middle Position, posição média, e o Cutoff, o CO. E são essas as 6 posições do Short-Handed. E é bom que decorem bem isto e que aprendam desde já, percebam desde já que as mãos que vamos jogar variam completamente da posição em que estamos. E portanto, um As5 suited tem um valor totalmente diferente, embora a mão seja a mesma, caso estejamos no TG, na primeira posição, os primeiros a falar, do que estejamos no botão, em que só temos as blinds por falar e temos posição sobre elas. Portanto, não pós-flop seremos os últimos a falar. E o que é o póquer, afinal? Ou pelo menos, vamos começar pelo pré-flop. As blinds são colocadas, é o dinheiro obrigatório, certo? Como é que se gera a ação? São as blinds, a rodagem das blinds pelos jogadores. Porque se não houvesse blinds colocadas, nós poderíamos esperar até o infinito para ter par-dazes e só jogar par-dazes e nunca teríamos prejuízo porque nada nos obriga a colocar dinheiro no pote. Por isso é que servem as blinds, certo? São as blinds que criam a ação e que incitam a roubar e a defender as blinds. E é um fundamento que parece básico, mas que é importante ter em conta. E por isso é que um As5 suited no botão, qual é que será o objetivo do As5 suited no botão? Quando damos um raise. Temos dois, não é?
ou ganhamos as blinds, o que é sempre bom, e portanto, se nós rezarmos 3 big blinds, arriscamos 3 big blinds para ganhar uma big blind e meia, certo? Um, e caso nos deem call, podemos ganhar o pote no pós-flop com uma mão com uma jogabilidade boa. Mas onde eu queria chegar é diferente abrir esse As 5 suited no botão do que o abrir em primeira posição. Porque nós. O que eu quero dizer é que ao abrir de primeira posição, a probabilidade de levarmos as blinds sem recebermos nenhum call diminui drasticamente, certo? Por outro lado, em vez de termos 2 jogadores por falar, como quando rezamos do botão, temos 5 jogadores por falar quando abrimos de primeira posição um As 5 suited. Ou seja, a probabilidade da nossa mão ser boa ou melhor do que as outras 5 é bem mais pequena do que se rezarmos no botão e tivermos 2 pessoas para falar. Estão a entender? Isto é um conceito matemático e parece-me bastante evidente, mas que por vezes é difícil de entender quando as pessoas estão a começar a jogar póquer. Eu lembro-me perfeitamente de quando eu ainda estava a começar aqui há uns anos, eu não tinha noção, na comunidade inglesa chama-se Positional Awareness. Eu não estava ciente do valor da posição. Eu provavelmente abria um range, um leque de mãos muito parecido de primeira posição, de segunda posição ou do botão. Era a mesma coisa. Eu abria as mesmas mãos. Olhava para a mão e abria ou fazia limpo, não sei, as mesmas mãos. Estão a entender? E espero que tenha dado para ficarem com uma noção de, daquilo que eu quis tentar expressar aqui. E agora é que aparecem as letras. Espetacular. Pronto. Que bonito. Ok. Portanto, em termos de estratégia, vou tentar dar aqui uma chega acerca daquilo que vamos falar ao longo desta série. E este é um teorema que eu basicamente roubei a um treinador da comunidade inglesa, que é o Play No One, mas que eu acho que é excelente e que acho que assenta que nem uma luva nesta série de vídeos que eu estou a fazer, em que quando temos posição mais iniciativa igual ao lucro. O que é que isto quer dizer? Que se vocês estão em determinada mão e têm posição sobre o vosso adversário e têm iniciativa no pote, ou seja, o que é que quer dizer iniciativa? Que na última ronda de apostas foram vocês que deram o raise ou o bet, isso significa que provavelmente estarão numa situação lucrativa. Qual é que é a típica situação de posição mais iniciativa? Quando vocês dão raise no botão e as blinds dão call. Não é? Vocês têm posição, estão no botão e têm iniciativa, deram raise para flop e as blinds deram call. Pelo contrário, as blinds não têm nem posição nem iniciativa. Ou seja, com certeza vai ser mais difícil fazer dinheiro. E isso é uma boa noção que devem ter. Ok? Isto é muito importante. Portanto, na NL2 nós vamos evitar ao máximo encontrarmos na outra face da moeda, ou seja, estamos fora de posição e sem iniciativa. Okay? Porque dessa forma vai ser muito difícil fazer lucro. E para pessoas que estão a começar e que têm fracas noções de pós-flop, mais difícil será e muito provavelmente estaremos numa situação que não vai ser lucrativa. Portanto, nós vamos jogar o mínimo possível nessas situações. Ok? Portanto, fiquem desde já com essa ideia. Outro conceito que, claro que parece óbvio, quem tiver um pouco mais de experiência e vir isto está aqui a revirar os olhos, mas eu estou-me a dirigir para um público que está agora a começar e que tem poucos meses disto ou até menos. Portanto, na NL2, portanto, no No Limit Hold'em, 1 cêntimo, 2 cêntimos, quando entramos com 100 big blinds, o dinheiro ganha-se quando damos bet, ou seja, quando apostamos ou damos raise, subimos a aposta. E o dinheiro não vai ser feito quando andamos a dar calls, ok? E isso vai um pouco de encontro ao teorema que eu escrevi inicialmente. E porquê isto? Porque estes jogadores, nestes limites iniciais, principalmente na NL2, são jogadores
completamente recreativos. Eles entram para se divertir e não fazem a mínima ideia de nada. E o que é que acontece? Estes jogadores têm uma tendência enorme a serem jogadores passivos. Eles adoram ver flops, adoram pagar as nossas apostas, adoram pagar para ver o que a gente tem na mão. E raramente dão raise. Eles raramente vão dar raise. Claro que há exceções, mas estou a falar no geral. E são chamados donkeys passivos, ou fish que é passivo, ou seja, gosta muito de dar check call, call, e quando dá raise ele tem quase sempre o nuts. E portanto nós temos, e dessa forma nós estamos a adaptar-nos, hum, estamos a adaptar-nos hum, a uma tendência que há neste limite. Portanto, se os jogadores tendencialmente dão call com mãos fracas e dão raise com mãos fortes, obviamente o nosso dinheiro vai. De onde é que ele vai surgir? Quando nós betamos as nossas mãos fortes, eles dão call com as mãos fracas deles, e quando eles dão raise com as mãos fortes deles, e nós foldamos as nossas mãos fracas barra médias. Certo? Estão a entender? Portanto, se nós recebemos um raise, seja uma 3-bet pré-flop, ou seja, um raise no pós-flop, no flop ou no turn, onde seja, vocês devem ficar alerta nestes limites, porque a tendência é não haver raises. Ou seja, um raise significa mão forte, o que significa que vocês têm que aprender a foldar mãos que aparentemente não deviam foldar ou que não querem foldar. Mas nós estamos a explorar uma tendência dos adversários que é a de serem muito passivos e só darem raise quando têm o nuts, quando têm uma mão muito forte. Ok? Em termos de pré-flop, vai de encontrar aquilo que eu falei acerca das posições. Um As-5 suta tem muito menos valor numa posição inicial do que numa posição final. Portanto, nós vamos ser muito tight em posições iniciais, vamos jogar com um range bem forte, que eu irei falar-vos pormenorizadamente nos vídeos seguintes. E vamos jogar de uma forma bastante mais loose, mais larga, com mais mãos, em posições finais, nomeadamente no botão, contra as blinds, ok? Em que vamos ter posição, vamos ter iniciativa e vamos ter o controle do pote contra um jogador fraco, ok? E isso é que dá o dinheiro, principalmente na NL2. Okay? Portanto, e agora vai de encontro outro ponto que eu acho importantíssimo, é que vocês têm que entender que o vosso pior inimigo numa fase inicial da vossa carreira é a impaciência. Eu imagino que no início vocês estão confusos, então jogam poucas mesas, jogam 4 no máximo, 6 que seja. E as mãos demoram a vir, nós estamos a jogar tight, estamos a jogar poucas mãos. E eu consigo compreender quando a gente apanha um as e nos dão call e vemos um flop e a gente beta flop, eles dão call. E vem um turn e nós betamos, eles dão check raise, check mini raise ou check raise ou o que seja. A nossa tendência é, pá, tenho par de ases, eu não posso largar. Mas lembrem-se daquilo que eu estou a falar. Nestes limites, a tendência é haver call. Vocês vão fazer dinheiro com o vosso par de ases quando vocês forem bet, bet, bet e o jogador for call, call, call. É aí que vocês vão fazer dinheiro. Não é quando vocês betarem e o vosso adversário der raise. Ok? E portanto, eu queria mais uma vez dizer que a adaptação é o segredo quando estamos a jogar poker. E isto é em todos os limites, não é só na NL2. E de facto, na NL2 a melhor adaptação é explorar esta passividade que os oponentes têm. Okay? Eu já volto a repetir. Temos que betar as nossas mãos fortes porque eles dão muito call com mãos piores. Eles adoram dar call, adoram ir a showdown. E devemos foldar mais do que deveríamos, do que supostamente ou do que teoricamente deveríamos foldar. Porque eles só rezam, em geral, mãos fortes. Claro que há exceções e por isso é que é importante a adaptação. E é importante estarmos atentos nas mesas e é importante colocar notas. Okay? É importante adaptar-nos a cada adversário, mas eu estou aqui a falar de uma generalização em relação ao limite em questão, que é 1 cêntimo, 2 cêntimos. E pronto, era isto que eu tinha para falar. Eu espero que isto tenha sido uma boa introdução. Não sei se falei em tudo o que queria, mas eu penso que sim. E espero que gostem desta série e espero que consigam aprender bastante com ela e espero que seja útil. Até ao próximo episódio, pessoal, e boa sorte nas mesas. Eu sou Double 2 para a Poker Strategy.